Nós estamos lendo o Evangelho de João, estamos no capítulo 19 e hoje lemos a crucificação e a morte de Jesus, desde o versículo 17 até o versículo 30 e acho que é 8 ou 9, 30. E vamos focar a nossa reflexão nessa última parte. E vendo assim a sua mãe, e perto dela o discípulo que ele amava, Jesus disse à sua mãe: Mulher, eis aí o teu filho. A seguir disse ao discípulo: Eis aí a tua mãe. E desde aquela hora, o discípulo a recebeu em sua casa. Então vamos contextualizar essa cena, né? Jesus partindo na cruz, seus últimos momentos, uma multidão enlouquecida em volta, completamente perdido de si mesmo, da sua própria identidade como ser eterno. E nesta condição, assistindo o que o Steiner fala que foi o acontecimento mais importante que já aconteceu e que acontecerá para toda a humanidade, que é o ser solar se contrair 3.000 anos para poder conseguir viver conectado ao corpo de Jesus de Nazaré e vir trazer para a humanidade a ativação da presença do Eu, que permitiria todos aqueles seres um dia se lembrarem quem são e o que estão fazendo aqui. E neste contexto de esquecimento, de enlouquecimento, Cristo na cruz se despede dos seus queridos, sua mãe, Madalena, João, a irmã da sua mãe, sua tia, com essas palavras que inauguram na terra algo tão especial, que é o parentesco espiritual, a família espiritual. Então vamos trazer essa cena para o miudinho das nossas vidas e vamos nos colocar diante das exigências maiores que temos na Terra, a nossa crucificação em andamento, né? Que vai mudando isso. Atraímos para nós experiências tanto nutritivas como experiências de crucificação para diante delas, nos nutrindo com a presença, com a comunhão, com a conexão, podermos passar pelas crucificações como ele passou. No nosso caso, as crucificações são retornos de padrões de comportamento, de reação que colocamos no mundo no passado, ferindo as leis do amor e da verdade, quando ainda não sabíamos quem éramos e o que estávamos fazendo aqui. Estávamos usando o livre-arbítrio e produzindo pré-acerto, né? Tentativas de encontrar o caminho. Como já falamos aqui algumas vezes, lembrando, essa jornada faz parte da construção da quarta hierarquia da liberdade, porque só temos liberdade quando podemos escolher seguir ao Cristo ou não e escolhemos fazê-lo. Então, tudo o que fizemos antes desse momento, quando passamos a escolher
seguir os exemplos dele e manifestar o nosso eu. Tudo o que fizemos por ignorância específica de quem somos e do que estamos fazendo assim, aqui. E por saber disso, nosso Criador mandou seu Filho para nos apontar uma direção. Então vamos imaginando que estamos nós no nosso Gólgota pessoal, naquilo que hoje é matéria de sofrimento, dificuldade e que está permeando de alguma forma a nossa vida. E vamos repetir essa cena, Imitá-la, não da mesma forma, porque às vezes nos nossos sofrimentos nós nos isolamos e aqueles que são nossos irmãos, aqueles que podem nos maternar, nessa hora nem conseguem chegar perto. Nos isolamos da nossa dor, nos tornamos rebeldes ativamente, praguejando, dizendo que é injusto, ou passivamente entrando em depressão, falta de sentido, é uma outra forma de a gente se rebelar. Mas hoje nós vamos imaginar que nós não estamos escolhendo nenhum desses dois caminhos. Estamos diante da dor que ora nos visita, mas vamos seguir as ordenações que Jesus criou na cruz, que é buscar nossos irmãos de caminho, ali representados por João, o discípulo amado. Vamos buscar com os nossos irmãos de caminho trocas, o olhar deles sobre o nosso momento, exemplos. Vamos pedir para eles que nos mostrem o que eles veem a respeito da nossa resposta ao nosso sofrimento, que nos ajudem a construir esse olhar de quem busca encontrar o caminho. Então vamos, na primeira instância, eleger esses amigos com quem poderíamos contar. Eles poderiam nos levar como João levou Maria para casa. Eles poderiam nos levar para a casa do coração deles e nos dizer, nos falar, nos revelar, nos apontar elementos que transformariam a nossa crucificação em algo transformador, porque nos colocaria no lugar de transformação daquilo que é motivo da nossa crucificação. Então vamos escolher esses irmãos de caminhos com quem poderíamos, nos momentos de dor, pedir ajuda. Então vamos imaginar algumas pessoas queridas com quem somos irmanadas na busca de crescimento. Não é parentesco físico, mas se alguém tiver um parente sanguíneo com quem tem essa relação profunda de irmão de caminho, aí poderia colocar. Coloque essas pessoas num semicírculo em sua volta, sente na frente delas e peça o olhar delas sobre o seu momento. E veja isso acontecendo agora. Veja elas apontando pontos que a gente está cego, não está vendo, sugerindo mais atenção em alguns aspectos, clareando pontos que estão cegos no nosso coração sobre esse tema, nos ajudando a olhar para essa situação como espelho,
talvez um espelho muito longínquo, que hoje já não temos comportamentos semelhantes, que ficou na noite do tempo esperando que a gente crescesse para receber esse impacto e não reagisse de forma agressiva, reativa. Então vamos imaginar e vamos ouvir essas pessoas. Vamos escolher 3 pessoas com quem a gente possa de verdade confiar no olhar e dizer para ela: a dor que eu carrego nessa situação é este ponto específico. Você tem algo para me dizer? E ouvir essa pessoa falando e abrir o coração para receber. Se ela disser algo que você ainda não compreende, não tem problema. Diga: eu ainda não compreendo, mas eu confio que tem algo que eu preciso compreender. Então, levarei o seu ponto para a noite, para que o anjo me ajude a enxergar o que eu ainda não enxergo. E deixe surgir, a partir do que elas falam, impulsos novos em você para fazer com que essa crucificação não precise continuar acontecendo. Como Jesus falou, se o reino dele fosse desse mundo, os amigos viriam ajudá-lo. Então, como estamos nesse mundo, estamos pedindo aos amigos espirituais que nos esclareçam para que a gente não tenha que aprender pela dor. Depois de ouvi-los, vamos ouvir então, vamos escolher pessoas que estão na nossa vida e que podem nos maternar nesta hora, nos acolher no colo, nos dar conselhos sábios, de ampliar a nossa entrega, a nossa conexão, não na mesma direção que os amigos fizeram, agora no nível mais espiritual, que possa nos ajudar a pedir ao Cristo misericórdia, compaixão da nossa alma em processo de encontrar a dor que transforma. E vamos nos sentir maternados por essas pessoas, às vezes uma madrinha, a própria mãe, uma amiga querida, uma irmã mais velha de caminho, mas se abra para essa sensação de aqui eu tenho um colo, um amparo, um oásis para descansar no meio do deserto. Esse deserto específico que você está sendo convidada para atravessar. Precisamos de oásis nos desertos. E quem pode nos dar? Pessoas que já cruzaram desertos internos, que a presença delas em nossas vidas trazem paz, ativam em nós o nosso parasimpático, uma sensação de entrega, proteção. E vamos agradecer, porque tudo isso foi construído por uma engenharia cósmica. Escolhemos no sol as pessoas que trariam as cartas vivas do nosso sofrimento espelho, mas escolhemos também aquelas que seriam conforto
acolhimento, proteção. E vamos imaginando, talvez abraçados, talvez com a cabeça no colo, recebendo essa substância espiritual que vem desse amor mais profundo, o amor espiritual. Alguém que não vai lhe julgar pelos erros, vai te acolher, rezar com você, pedir ao Criador o manto de misericórdia dele, o manto de paz. E nesse acolhimento, faça intimamente a sua declaração. Aqui deponho as minhas armas, abro o meu coração para me tornar aprendiz. Porque compreendo que não existe ao nível espiritual injustiça. Existem dívidas passadas sendo cobradas e às vezes já nem lembramos mais que criamos essas dívidas, porque elas só voltam quando a gente está em condições de cuidar delas de uma nova forma. Então a gente já é outra pessoa e por isso devemos focar na resposta nova que já podemos dar, que é uma resposta de não reatividade, de clareza, de busca de uma solução amena, respeitosa para conosco e para com o outro. Veja você fazendo isso, saindo da imprecação, da lamúria e assumindo plena responsabilidade. Tudo que chega a mim é meu, foi eu que coloquei no mundo. Deixe então me fortalecer na comunhão para poder lidar com cada mínimo aspecto de uma forma nova, profundamente responsável e livre. E por último, vamos agradecer todo esse conjunto de assistências que temos sobre o que é precioso que carregamos no coração ao longo de milênios, para que nessa hora de dor, todas essas memórias luminosas possam se consubstanciar numa nova resposta. Obrigada, Pai Celestial, Mãe Divina, pela condução das nossas almas, pelo Teu amor. Fortalece-nos nas nossas entregas, para que a confiança na Tua presença, nos Teus desígnios, seja profunda e atuante. Graças te dou, ó Pai, por passar pela dor assistida e de poder aprender de mim mesmo. Que o amor, a paz, a bondade e a verdade prevaleçam na terra dos nossos corações, de todos nós que estamos nesse momento respondendo a toques que nos foram deixados pelo mundo espiritual através de pessoas que nos chegam
trazendo questões. Obrigada por encontrarmos no nosso coração esse veio de boa vontade e de transformação. Que assim seja. Então, boa noite. Até a semana que vem. Gratidão, boa noite. Boa noite, queridas, queridos. Gratidão.